Eu te conheço. Essa não é a sua índole, isso não faz parte do seu caráter. Você está assim, mas você não é assim. Esse sentimento que você está nutrindo aí no seu coração, isso não vem de Deus. Isso não combina com alguém que foi transformado por Deus. E eu sei que você foi transformado por Deus. Isso que você está pensando, a forma como você está agindo, isso não é fruto do Espírito. Nós precisamos de pessoas que nos lembrem quem nós somos. Porque a gente pode esquecer disso. Os problemas, as dificuldades, as adversidades, os traumas, tudo isso acumulado ou culminando de uma vez só nas nossas vidas, isso pode trazer para a gente uma crise de identidade. A gente pode parar para pensar e refletir e dizer: eu acho que está tudo errado, eu acho que não é por aí, eu acho que eu estou trilhando por caminhos errados. E aí a gente começa a fazer coisa que não devia fazer, e aí vem um amigo e diz: para, lembra quem você é, olha onde você está, olha onde que você deveria estar. Os amigos espirituais, eles nos lembram da nossa identidade. Eles lembram da nossa índole, do nosso caráter. Abigail diz para Nabal: eu sei quem você é. E você não é assim. Você não é um homem sanguinário, um homem de vingança. Você é o rei. Terceiro lugar, os amigos espirituais nos lembram o que Deus deseja fazer por nós, conosco e através de nós. Abigail faz isso com Davi. Olha aí no verso 28, ela diz assim: Davi, o Senhor Deus certamente fará um reino duradouro para ti. Ela está dizendo para ele assim: Davi, Deus vai te proporcionar uma casa firme, uma dinastia forte. Deus vai te fazer rei. Por que você vai apanhar as posses e as terras do meu marido? Aí no verso 30 ela diz: quando Deus tiver feito a você todo o bem que prometeu. Ela está dizendo: Davi, Deus tem promessas na sua vida que Ele ainda não cumpriu. Há coisas que Ele quer fazer por você, com você, através de você, que Ele ainda não fez. Davi, não jogue isso fora. A sua história ainda não acabou. Então, gente, amigos espirituais são aqueles que conhecem as nossas fraquezas, conhecem as nossas vulnerabilidades, os nossos pecados, mas eles também sabem do nosso potencial. Eles também sabem o quanto Deus pode usar as nossas vidas como instrumentos para abençoar outras pessoas e o seu reino. É gente que conhece a nossa capacidade, a nossa habilidade, o nosso potencial, e aí elas chegam para perto da gente e dizem assim: não desperdice isso. E se você tomar essa atitude insana, você vai jogar tudo por água abaixo. Você é uma pessoa a quem Deus concedeu talentos, concedeu dons. Você vai jogar tudo fora por causa de uma loucura como essa. Nós precisamos de homens e mulheres que nos digam quem nós somos, que nos impeçam de fazer o mal que pretendemos, que nos lembrem o que Deus quer fazer conosco, em nós e através de nós. Mas para isso, os amigos espirituais, eles têm uma característica muito interessante. E Abigail encarnava perfeitamente essa característica. Amigos espirituais são pessoas atentas,
É porque não dá tempo de eu ficar descrevendo aqui como eu fiz lá no retiro. Eu fui descrevendo as características de um amigo espiritual. E uma dessas características é a atenção. E Abigail encarna perfeitamente essa característica. Amigos espirituais que são tementes a Deus, pessoas sábias, elas, por se relacionarem com a gente, terem contato, elas prestam atenção em nós. Amigos espirituais são antenados na nossa personalidade e nas circunstâncias que nos rodeiam. Abigail conhecia perfeitamente o marido. Diz aí o verso 25, ela diz assim para Davi: olha, meu marido é um homem mau. Ele é insensato, de acordo com o nome dele. Ou seja, essa mulher, ela não era iludida a respeito do seu marido, como muitas são. Ela sabia o marido que ela tinha dentro de casa. Por quê? Porque ela prestava atenção. Ela estava atenta nele. Ela pegou dele. Eu te conheço. Eu conheço o seu caráter. Outra característica de Abigail é apresentada aí no verso 23, quando ela vira para Davi e diz assim: meu senhor, a culpa é toda minha. Mas aí você pode perguntar assim, pensar assim: ué, mas quem cometeu toda a insensatez não foi Nabal? Quem foi lá e mandou os servos dele darem aquele recado mal criado para Davi não foi Nabal? Abigail não pensava assim. Ela diz no verso 25: eu, a tua serva, não vi os rapazes que você enviou. Olha que interessante. Abigail nos mostra que quando você vive com pessoas imbecis, tolas, insensatas, você não pode cochilar. Se você cochilar, quem convive com um tolo sabe que não pode deixar ele sair do horizonte de percepção, tem que observar o tempo todo. E Abigail prestava atenção o tempo todo àquilo que acontecia à volta do seu marido imbecil, mas naquele momento ali ela falhou. E ela diz: olha, a culpa é minha, porque eu não vi os rapazes que você enviou. Porque se eu tivesse visto, eu teria mandado a comida, eu teria mandado aquilo que você solicitou, mas eu cochilei, e eu deixei os seus soldados conversarem com meu marido tolo. A culpa é minha. Gente, não são todas, mas muitas tragédias familiares acontecem porque a gente não consegue prestar atenção no outro. A gente não consegue perceber que o negócio está, vazando pelo ralo. Abigail prestava atenção o tempo todo, mas naquele momento ela falhou. Grandes tragédias familiares acontecem, se perpetuam, se multiplicam, porque uma boa parte das relações falta atenção. Quando nós estudamos há pouco tempo estávamos falando sobre justiça social, e nós estudamos a parábola do bom samaritano, nós vimos que um dos grandes desafios que está constantemente diante de nós é estarmos atentos ao outro.
O que fez diferença na vida daquele pobre coitado, daquele moribundo, espancado e caído ali à beira do caminho, foi o quê? A presença do bom samaritano. Ele esteve presente e a presença fez toda a diferença. Eis aqui algo que é complicadíssimo de ser feito nos dias de hoje. É por isso que a gente não tem amigos espirituais. É por isso que nós sofremos as nossas dores, as nossas mazelas solitariamente. A gente não tem um ombro para encostar a nossa cabecinha e chorar. Por quê? Porque os nossos compromissos são mais importantes do que os nossos relacionamentos. Hoje Cristo estava falando assim comigo: olha, a igreja está crescendo, tem várias pessoas querendo conversar com você, não só das que estão chegando, mas membros da igreja. Faz uma agenda, porque se você for atender todo mundo de vez, você não vai ter tempo para sua família, para aquilo que é essencial. Os nossos compromissos são mais importantes que os nossos relacionamentos. Por que a gente não tem amigos espirituais? Sabe por quê? Porque nós temos hobbies. E a maior parte dos nossos hobbies são individuais. Nós não temos entretenimentos coletivos. A gente prefere jogar tênis do que jogar futebol. Futebol é um momento muito bom de quê? De comunhão, de conversa, de alegria, de risada, de comunhão. A verdade, irmãos, a verdade é que nós somos muito individuais e pouco comunitários. Vocês sabem disso. Nós somos muito na nossa. Como diz aquele hino do cantor cristão, 1900 e vovó mocinha. Tu no teu cantinho e eu no meu. A verdade é que o nosso conforto é muito mais importante do que risadas, do que conversas e abraços. Hoje em dia, eu entendo isso, por um lado. Se você fizer um retiro, onde todo mundo vai dormir num galpão, não vai ninguém mais. Porque a gente quer conforto, a gente quer ar-condicionado, frigobar. Mas aí a gente perde o quê? Risadas, abraços, conversas. Se pudermos ter, como a gente pode ter, um quarto para cada família, com ar-condicionado, com frigobar, com banheiro individual, ótimo! Mas e se não tiver? Então não tem retiro. Então vamos viver cada um na sua. E aí a gente não tem amigos, a gente não desenvolve amizade. A gente não cresce no relacionamento e sofre solitariamente. As carências, os pedidos indiretos, os recados sutis, as indiferenças cotidianas, essas coisas vão corroendo as nossas relações, vão destruindo as nossas amizades. Falta de atenção e falta de interesse no outro destrói qualquer tipo de relacionamento. O amigo espiritual é aquele que entende, sabe o quê? Que estar atento ao outro, isso não é invasão, isso não é intromissão,
Isso não é incômodo, isso não é perturbação, isso é cuidado, isso é atenção amorosa e cuidadosa. Vou dizer para vocês, eu tenho uma crise muito grande com a nossa igreja. Tenho. Que comunidade é essa que a gente está formando aqui? Que tipo de família é essa que nós estamos formando aqui? Não é possível, gente, não é possível a gente crescer. Aliás, não é a gente crescer, não é possível a gente fazer parte de uma igreja que a gente não sabe o nome do outro. Isso não é igreja, desculpa. Você não saber o nome do seu irmão que congrega com você. Isso não é igreja. Uma vez perguntaram, não sei qual foi o pastor, mas perguntaram ele assim, qual o tamanho de uma igreja ideal? Ele disse, a igreja ideal é aquela onde o pastor consegue chamar todas as pessoas pelo nome. A partir do momento em que a gente tiver uma igreja que a gente não sabe mais o nome um do outro, está na hora de dividir. No entanto, nós aqui ainda somos pequenos, mas mesmo pequenos tem gente que não sabe o nome do outro. Isso está errado. Nós não podemos ser uma igreja se a gente nem sabe. Não saber não é desculpa, porque todo domingo a gente avisa aqui que o outro faz aniversário. Coloca ali, chama aqui para orar. Durante a semana, todo mundo que vem aqui na igreja tinha que receber 50 ligações. Tinha que ser assim. Fulano, Deus te abençoe, orei por você hoje, acabei de lembrar aqui de você, que Deus sustente a sua vida. Isso tinha que acontecer, gente. Isso tinha que acontecer. Nós deveríamos nos alegrar com aquela pessoa, orar por ela, colocá-la diante de Deus. Ao terminar o culto, a gente tinha que ficar aqui, O pastor acabou de pregar, vai todo mundo embora. Por quê? Eu mencionei aqui há pouco o restaurante ali, porque domingo passado, não sei o que aconteceu, algumas pessoas ficaram aqui, e aí alguém até brincou assim, gente, a gente não vai embora não. Aí nós ficamos aqui, um grupo, conversando, tal. Aí alguém falou, vamos comer uma pizza. Aí foi todo mundo para lá. Juntou umas 15 mesas e o dono ficou feliz. A gente devia fazer isso. Que tipo de comunhão é essa? Onde nós nos vemos 2 horas por semana. E nessas 2 horas, a gente não é capaz de ter 10 minutos de conversa. O pessoal aí das antigas, já há de se lembrar, Marcinho não está aí, Marcinho está embarcado. Marcinho, nos nossos encontros, quando a nossa igreja tinha 25 membros, eu pregava aqui para 13 pessoas. Durante 9 anos foi assim, 8 anos. Marcinho virava para a gente e falava assim, essa amizade que a gente está desfrutando aqui, um dia vai acabar. Por quê, Marcinho? Porque à medida que a gente começar a crescer, o crescimento atrapalha. Isso não devia ser assim. Isso não está certo. Gente, nós precisamos criar meios de nos conhecermos melhor. Nós precisamos criar caminhos que facilitem a comunhão, o conhecimento do outro. Nós precisamos saber acolher aqueles que chegam aqui.
Alguém comentou há pouco tempo que falou assim, eu não gosto muito da igreja onde eu vou, não, porque tem lá esse e aquele outro problema, mas sabe o que? O pessoal lá me acolhe bem. Eu sou muito bem acolhida lá. Então, quando entrasse um visitante aqui na nossa igreja, tinha que todo mundo ir lá falar com ele. Estou falando sério. Passar pela pessoa, boa noite, quem é você? Que bom que você veio aqui, Deus te abençoe. Gente, isso é bíblico. A gente devia fazer isso. Nós precisamos estar presentes na vida do outro. Nós temos reuniões semanais, nós temos EBD, 2 cultos dominicais. Domingo que vem nós vamos ter o almoço da família, lá na Lagoa, uma ótima oportunidade para você estar junto da gente, almoçar, passar umas 2 horas lá conversando. E aí eu pergunto, onde que você está? O que eu quero dizer, por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu não estou fugindo do assunto, não. É para eu poder fazer uma aplicação do assunto. O que eu quero dizer é que se nós não somos capazes de estar presentes nem nesses momentos, ou se, mesmo estando presentes, a nossa presença ali é rápida e passageira, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca você terá um amigo espiritual. Desista. Você vai sofrer sozinho. Você nunca vai ter um ombro para chorar. Você nunca vai ter um colo para te consolar. Encerrando. A gente devia fazer 4 pedidos a Deus diante de tudo que a gente ouviu aqui. Primeiro, diante de tudo que a gente ouviu, o que a gente devia pedir a Deus? Pai, nos dê coragem. Precisa de coragem. Coragem para quê? Coragem para mudar os hábitos. Que hábitos? Os hábitos que não nos permitem ter tempo para estar com o outro. Amigos espirituais, eles são gerados através de relacionamentos. E isso só acontece com tempo e investimento. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não está disposto a abrir mão do seu tempo, você vai viver em solidão espiritual. Se você não está pronto a abrir mão dos seus recursos, esqueça, você nunca terá amigos espirituais. Se você quer um amigo, você precisa gastar tempo com esse amigo. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos precisa mostrar-se amigável, ou seja, amigos eles não são automáticos, amigos eles são cultivados. Amizades espirituais nascem onde? Em conversas, em confissões, em lágrimas, em abertura do coração, em estar na casa do outro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dispor de tempo. E para dispor de tempo, é preciso ter o quê? Coragem. Coragem de abrir mão de algumas coisas. E coisas que até são importantes. Exupéry, quando escreveu lá O Pequeno Príncipe, ele colocou lá na boca do Pequeno Príncipe, ou não me lembro, acho que foi da raposa, quando um dos 2 personagens disse assim, aliás foi a raposa falando para o Pequeno Príncipe: a gente só conhece bem as coisas que a gente cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, porque eles compram tudo prontinho nas lojas. E como
como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, disse a raposa, me cative. Tenha tempo para mim. Do contrário, você nunca vai ser meu amigo. Precisa ter coragem de abrir mão de algumas coisas para desfrutar de amizade espiritual. Segundo, nós precisamos pedir a Deus não só coragem, mas precisamos pedir a Deus que Ele nos envie amigos espirituais. Desde que eu preguei essa mensagem há 2 anos atrás, eu oro. Eu peço, Senhor, envia para mim amigos espirituais. Eu preciso disso. Como que eu preciso disso? Pessoas tementes a Deus, cheias do Espírito Santo, que tenham essa liberdade de se colocar entre mim e o mal que eu pretendo fazer. Pessoas que coloquem a mão no meu peito e digam assim, Davi, para com isso. Esse seu caminho é caminho de morte. Não faça isso. Pessoas que cheguem para mim em determinados momentos da minha vida e lembrem a mim quem eu sou. Pessoas que lembrem o quanto Deus tem a realizar ainda na minha vida. Eu preciso de gente assim. Então é por isso que eu preciso orar. Eu preciso dizer, Senhor, eu não sei quem, eu não conheço pessoas assim, eu preciso que o Senhor me envie pessoas assim. E muitas vezes, sabe o que eu ouço? Eu ouço assim, e aí, você tem disposto do seu tempo para isso? Precisamos pedir a Deus que Ele nos dê um coração de Davi e não um coração de Nabal. Gente, deixa eu falar uma coisa muito interessante para vocês. Nabal era Nabal, apesar de ter uma mulher como Abigail. É interessante que a mesma mulher que fala com Davi, ela também fala com Nabal. E esse é um fenômeno interessantíssimo da nossa sociedade. Qual? Meu pai é muito maneiro com os meus amigos, mas comigo ele é insuportável. Meu marido é gentil com todas as pessoas da igreja, mas em casa ele é um monstro. Abigail, ela poderia o quê? Ser maravilhosa conversando com Davi, mas uma megera conversando com Nabal. Mas pelo relato bíblico, não era assim que as coisas aconteciam. Abigail tinha a mesma influência divina na vida de Nabal. O problema era Nabal, que continuou sendo insensato, tolo, apesar de ter uma Abigail dentro de casa. Então nós devemos pedir a Deus um coração de Davi. Ou seja, o coração de alguém que, ao ser confrontado, ao ser chamado a atenção, ao ser exortado, ouve, presta atenção, dá ouvidos, não é tolo. Salmo 141, o salmista diz assim: fira-me o justo, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Quando um homem espiritual, alguém temente a Deus, um amigo espiritual, chamar minha atenção, lembrar-me quem eu sou, colocar-me diante dos propósitos de Deus para a minha vida, colocar-se como obstáculo ao mal que eu pretendo fazer, que eu receba isso como palavra de Deus. Que eu diga a essa pessoa o mesmo que Davi disse a Abigail: olha, foi Deus que mandou você. Mesmo que a pessoa venha e diga: você está errado, isso,
E aí você fica ali destruída pelos argumentos da pessoa, mas você reconhece: foi Deus que te enviou. Foi Deus quem abriu os meus olhos através de você.